Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para discutir um pouquinho sobre questões de direito. Eu sou a professora Rossane, espero ter vocês sempre aqui comigo. Lembrando que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre direito processual civil e direito civil. Eu sou mestre em Ciências Sociais Aplicadas, especialista em direito processual civil, direito constitucional, docência no ensino superior e gestão pública. Nós vamos trabalhar aqui uma petição que caiu no exame de ordem recentemente. Aqui ela trata de uma situação hipotética seguinte: a Joana ela adquiriu o carro na condição de consumidora final de uma empresa denominada Carros S.A. Logo no início do contrato, a empresa passou a debitar o valor em triplo daquilo que havia sido pactuado pela Joana. Isso foi uma análise bem simples, porque podia ser verificado direto do contrato e daquilo que era debitado da conta da Joana. A Joana te procura diante dessa situação porque ela quer resolver isso, o valor excessivo que está sendo cobrado dela. Você ingressa com uma ação em juízo para discutir esses fatores. Você ingressa com uma obrigação de não fazer para que não haja a cobrança, não haja o débito da conta da Joana dos valores que excedem aquilo que foi efetivamente pactuado. Essa sua ação ela foi julgada improcedente, não houve recurso de nenhuma das partes e transitou em julgado, sendo que isso se deu no dia 19 de fevereiro de 2019. Veja bem, logo depois disso, o problema apresentado traz que você, como advogado, e também a Joana, vocês tomaram conhecimento que o juiz que prolatou a sentença, ele era casado com a única advogada dessa sociedade empresária, da Carros S.A., a advogada esta que efetuou a contestação do pedido apresentado por você em favor da sua cliente Joana, para que não houvesse a cobrança das parcelas de modo indevido. Tá? O que nós podemos fazer? Em face desse contexto, você como advogado deve propor a medida adequada. Veja lá, pessoal, o problema ele é bem claro em passar para nós que já houve o trânsito em julgado da sentença. O trânsito em julgado da sentença aconteceu quando? 19 de fevereiro de 2019. Você, logo após, ou seja, algumas semanas depois, tomou conhecimento da situação, você e a sua cliente. Aqui nesse caso, pessoal, como já houve o trânsito em julgado, a medida adequada é uma ação rescisória. Onde eu posso encontrar o fundamento para essa ação rescisória, pessoal? Ela vai estar lá no artigo 966 do Código de Processo Civil. Abra o Código de Processo Civil junto comigo e vamos lá dar uma olhadinha no que ele apresenta para nós, pessoal. Lá no artigo 966 diz lá que a decisão de mérito transitada em julgado poderá ser rescindida. Aquilo que interessa para nós, o inciso 2, quando for proferida por juiz impedido ou absolutamente incompetente. Esse seria o fundamento para a propositura da nossa ação rescisória, mas eu preciso demonstrar a incompetência do magistrado. De onde eu extraio na nossa legislação que esse magistrado não tinha competência para julgar a ação que foi apresentada por vocês em favor da sua cliente Joana? Isso também é extraído do Código de Processo Civil, especificamente do artigo 144, que ele diz lá, ó, há impedimento do juiz, sendo-lhe, grifem isso, vedado exercer suas funções no processo. E aquilo que se adequa ao nosso caso real, né, nossa situação hipotética proposta, diz lá, quando nele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, grifem aí, advogado, seu cônjuge, e vem na sequência ali, companheiro, qualquer parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive. Então aqui nós já temos definidos a ação e aquilo que vai subsidiar ela, ou seja, uma ação rescisória com base motivada pelo impedimento do magistrado, uma ação rescisória que ela é extraída do artigo 966 e também do artigo 144, pessoal. 966 lá no inciso 2, tá bom? Destaquem bem isso para facilitar o estudo de vocês. Veja lá,
ação rescisória, pessoal, ela tem um prazo para propositura. Eu não posso eternamente ficar tentando discutir uma situação. Então, o prazo para ação rescisória, ele é de 2 anos. Eu preciso, então, quando eu for propor essa ação, indicar que ela está sendo proposta dentro desse prazo de 2 anos, ou seja, eu preciso demonstrar que ela foi proposta até qual data? Até o dia 19 de fevereiro de 2021. Essa é a minha data limite. Então, quando vocês estiverem elaborando essa petição, pensando que nós estamos tratando aqui do exame de ordem, vocês devem colocar essa data lá no final, depois que vocês concluírem a petição inicial de vocês. Qual é a data que deve aparecer? A data do prazo final, ou seja, 19 de fevereiro de 2021, ou seja, 2 anos, que é o prazo estipulado na legislação para ação rescisória. Vamos lá, pessoal, o que tem que conter aqui na minha petição inicial? Se a gente pegar aqui o artigo 319, pessoal, considerando aquilo que deve conter na petição inicial, eu vou ter que primeiro destacar o impedimento do magistrado na forma do artigo 144, inciso 3, a gente acabou de ver isso, ou seja, por conta de que a sua esposa, ela era a advogada que contestou aquela inicial. Beleza, o que eu também tenho que pedir, pessoal? Eu tenho que demonstrar que se trata de hipótese de ajuizamento de ação rescisória. Então, eu vou usar lá o meu artigo 144, inciso 3 do CPC. Na sequência, eu vou usar o artigo 966, inciso 2. Os dois que a gente já falou até aqui. Beleza. O que eu vou precisar pedir? Aquela ação lá atrás, ela tinha o objetivo de, por meio de uma obrigação de não fazer, impedir que a empresa efetuasse o débito das parcelas em valor triplicado daquilo que foi acordado. Então, aquilo, o que eu preciso por meio de uma ação rescisória? Ora, eu preciso que rescinda aquela sentença que foi proferida naquela minha ação inicial, ou seja, que eu tinha uma obrigação de não fazer, pois ela foi proferida por um juiz que não tinha capacidade de julgar a ação, de um juiz que era impedido, um magistrado impedido para julgar lide. Então, esse é o objetivo da ação rescisória. Ação rescisória proposta com base no artigo 966, inciso 2, por impedimento do magistrado diante daquilo que dispõe o artigo 144, inciso 3, ambos do Código de Processo Civil, na qual eu requeiro a extinção, a rescisão, na verdade, a rescisão do julgado que deu aso à propositura dessa ação rescisória. O que eu tenho que fazer aqui, pessoal? Basta que eu simplesmente requeira a rescisão do julgado? Não, pessoal. Eu devo logo de plano demonstrar o quê, pessoal? Efetuar os meus pedidos. Eu devo acumular pedidos que interessem para a solução da demanda da minha cliente. Ou seja, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou acumular pedidos que haja o julgamento dos pedidos que foram formulados anteriormente. Então, o que eu vou destacar? Ora, que a Joana, ela é consumidora, nos termos do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Eu vou destacar que essa cobrança, ela não está sendo no valor acordado